Essa questão toda da vacina, ela não, a mídia, enfim, tem procurado mostrar o número de mortos todo dia, isso causando alguns efeitos psicológicos para a população muito ruins, né? População que ela assiste à televisão, ela vai ficando com medo, com pânico. Parece que no Brasil já são mais de 30 milhões de pessoas vacinadas. A questão da vacina também é interessante, porque o Brasil, num contexto aí, da América Latina, ele fabrica a vacina, e isso é um mérito muito grande, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. A hidroxicloroquina é uma droga muito segura, os reumatologistas usam esse medicamento e as pessoas melhoram muito na questão da artrite reumatoide. E temos drogas aí com relação à malária também, que ela atua de uma forma que ela impede que esse plasmódio fique se dividindo, no caso da malária, dentro da célula, né? Então, alguns fizeram esse estudo que ele cita in vitro, que o estudo in vitro fala o seguinte: a replicação, como se você tivesse uma impressora que você está imprimindo ali, então o vírus, nessa divisão, ele diminui, parece que ele diminui na fase aguda. Então, eu acho que o Dr. Jorge deve ter uma experiência clínica muito melhor do que a minha. E, nesse aspecto, existem profissionais no Brasil que eles tiveram diante de pacientes lá e não sabiam o que fazer. E, como tinham muitas experiências com relação a essa droga, utilizaram com sucesso. Então, alguns médicos lá no interior do Rio Grande do Norte, enfim. Parece também que na África havia um surto de filariose e com comprometimento cerebral, um caso grave, e eles então fizeram praticamente um medicamento em massa, que é a ivermectina. Então, na África, as complicações para o Covid foram menores, não é? Então, o nosso grupo, que são médicos bem formados aqui por São Paulo, enfim, um dos mais de idade média lá, jovem, ele contraiu o Covid e publicou no nosso grupo de 10 vasculares que ele estava usando efetivamente vermectina, tudo que tinha direito, as vitaminas. Então, parece que quem advoga esse medicamento seria assim, no início. Depois que o vírus já se replicou, e como bem disse o Dr. Zarur, que ele tem um certo tropismo, ele tem uma certa afinidade pela hemoglobina e oxigênio. Então, como o pulmão troca isso, ele, em termos populares, ele arrebentaria a hemoglobina e o ferro se depositaria no pulmão, dando uma reação inflamatória grave, e aquela imagem de vidro fosco que aparece na tomografia é exatamente o depósito de ferro. Então, se esse for o sentimento de quem está no front, que quem está vendo o paciente de perto e vendo os resultados, talvez o que tenha que acontecer seja um respeito maior, porque quem está perto e tratando e vendo os resultados, provavelmente numa cidade que não tenha recursos de UTI e tudo, o médico se sente ali numa situação muito mais complicada do que alguém que não está, que, olha, toma uma Novalgina, vai para casa, porque se você eventualmente piorar, eu tenho uma retaguarda de UTI, de hospitais. Então,
merece respeito, sim. O Conselho Federal de Medicina, ele disse que essa questão é entre o médico e o paciente. E parece também que tem alguns dados interessantes que os reumatologistas poderiam dizer, né? Esses pacientes que fazem uso crônico, né, da hidroxicloroquina, eles são pacientes que estiveram e estão muito menos expostos ao vírus. Essa também é uma situação que vai merecer um bom estudo, para a classe médica.